Por que o partido nazista não pode, mas o comunista pode? Qual a diferença de um para o outro se eles mataram milhões? Oi, eu sou a Gabi, você está no Direito com Gabi. E hoje o assunto é sobre o comunismo e o nazismo. Por que o comunismo pode existir enquanto o nazismo não pode existir? Bem, se ambos mataram milhões, por que um pode existir e o outro não? Depois desse questionamento do monarca, muitas pessoas ficaram com dúvidas com relação a isso. Afinal, os dois mataram, os dois torturaram, os dois fizeram muitas coisas ruins para outras pessoas. Então, por que um ainda pode existir e o outro simplesmente foi erradicado? Bem, tem um outro vídeo que eu já expliquei o porquê que o Partido Nazista não pode no Brasil. Então, se você é curioso com relação a isso, já vai lá assistir. Já vou pedir logo aqui no começo, então, para que vocês já curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e, logicamente, eu quero ouvir os comentários de vocês. Então, vão falando o que vocês estão achando de tudo isso, se vocês concordam, se discordam. Bem, no outro vídeo eu expliquei o porquê o Partido Nazista não pode existir no Brasil. E agora eu vou explicar o porquê que o comunismo pode e o Partido Nazista ele não pode. O primeiro ponto a ser abordado é a ideologia, onde ele se baseia. O nazismo, ele se baseia em um livro de Hitler chamado Minha Luta. Ele é de 1920 e naquele livro Hitler coloca toda a sua ideologia nazista, que consistia em ser racista e dizer que a raça ariana ela é superior à raça dos judeus, às outras raças que eles não consideravam como pura. Bem, o que é essa tal dessa raça ariana? Ariana, em sânscrito, quer dizer nobre. Então, a raça ariana seria uma raça nobre, seria uma raça que ela tá acima, ela é superiorzão, ela tá lá no topo. Então, já que Hitler considerava ela pura, como ela está no topo, ela teria que fazer uma limpeza social para que essas outras raças não existissem. Os arianos, quem são? São as pessoas mais fortes, são as pessoas mais inteligentes, eles são os mais altos, eles são os mais fortes, eles são os mais inteligentes e, logicamente, eles são brancos. Certo? Então, tudo isso daí tá dentro da ideologia de Hitler. Hitler acreditava que as pessoas brancas, altas, fortes, inteligentes, as pessoas eram mais por serem dessa raça considerada ariana. É uma raça nobre, uma raça superior, portanto, eles não deviam conviver com os demais. Se os demais são inferiores a ele, os demais são subjugados por ele, então deveria ter uma limpeza social para acabar com isso. Isso é muito diferente do pensamento comunista, porque enquanto Hitler se baseou no próprio livro para poder criar as ideologias, criar o que ele queria ali fazer com o poder e tal, os comunistas eles se baseiam em um livro chamado Manifesto Comunista, de Marx e de Engels. E esse livro é de 1848, o que significa que é muito antes do livro do próprio Hitler. E qual é a ideia do comunismo? A ideia do comunismo não é eliminar uma raça. Eles têm a ideologia de eliminar uma classe social. O que quer dizer com isso? A classe social que eles querem erradicar é a burguesia. Por que eles querem erradicar a burguesia? Porque a burguesia, ela detém o dinheiro, ela detém o governo e ela mesma não faz nada, ela deixa tudo nas mãos do proletariado. Então, o certo, na concepção deles, é dar esse poder a todos. Então, todos teriam dinheiro, todos poderiam governar. Não existiria essa diferença entre burguesia e operários. Seriam todos da mesma classe, seriam todos iguais. E, lógico, todos trabalhariam para um bem comum. Então, todos trabalhariam daquela forma para poder fazer o país dar certo, para fazer o seu estado dar certo. Ai, mas o Partido Comunista matou. Sim, eles mataram muitos, mas no caso ele foi uma perseguição política. Então o que acontecia era das próprias pessoas do partido acabarem se matando entre si, porque eles buscavam por mais poder, e a forma deles de mostrar poder é: eu não concordo tanto assim com a sua ideia, eu acho que a minha ideia é mais certa do que a sua, então eu vou agir com as minhas próprias mãos. E foi quando mataram muitos por conta disso. Mas eles nunca pegaram e perseguiram uma camada certa da população. Eles nunca falaram: eu vou dizimar essa camada aqui porque eu considero essa camada aqui inferior a mim. Não, eles tentam deixar as camadas iguais. Mas a partir do momento que as ideias não concordaram, então eles começaram a tentar matar uns aos outros. É como uma guerra normal, digamos assim. As pessoas estão teoricamente no mesmo patamar e acabam que elas se matam, certo? Elas buscando o poder, elas acabam se matando. Os próprios comunistas soviéticos, eles entenderam que eles erraram na mão. E depois da morte de Stalin,
eles passaram por um processo de desestalinização, que nada mais é do que uma limpeza feita por eles mesmos. E nessa limpeza, ele consistia em eliminar o culto o culto a essa personalidade e o seu sistema Stalin político. Acabaram que as pessoas começaram a derrubar as estátuas do Stalin, elas começaram também a mudar o nome das cidades para que nada lembrasse mais o Stalin. E o comunismo, ele não se resume só ao Stalin, então elas conseguem fazer isso numa boa, sem que nada diferente aconteça. Vai continuar sendo um comunismo, só que agora visto de uma outra forma, dado uma nova interpretação. O comunismo, quando eles notam que eles tiveram um erro, eles pegam aquele erro e dão um jeito de punir aquele erro, eles reconhecem o erro e pegam as pessoas que erraram e punem também. Eles não têm como objetivo pegar um grupo, perseguir aquele grupo, matar aquele grupo, acabar, exterminar e tudo mais com um grupo. Não, a ideia deles não é essa. O que costuma acontecer é que os próprios comunistas, nesse jogo de poder, eles acabam parando de concordar entre si, porque o comunismo ele é muito amplo. Então eles param de concordar entre si e começam a brigar entre eles. E daí acontecem as barbaridades que nós já sabemos. Muito diferente do nazismo e nós temos que concordar, porque o nazismo, eles pegam um grupo e perseguem exatamente aquele grupo. Porque eles consideram inferiores, afinal a raça ariana é a raça superior, é a raça suprema, é a melhor raça do mundo, então o restante não tem que existir para eles. Os partidos comunistas, como nós sabemos, eles se espalharam pelo mundo. E hoje existem partidos comunistas em todos os cantos do mundo, pelo menos em muitos deles. E alguns partidos que compartilham um pouco dessas ideias comunistas, não necessariamente são comunistas, nos ajudaram em algum direito que nós conhecemos hoje e que nós não largamos mão. Principalmente direito trabalhista, como vocês podem ver, o foco deles é essa parte trabalhista, porque eles primam pela classe operária, né, para que todos tenham direito e não só a burguesia tenha o poder, não só a burguesia tenha o direito, tenha o dinheiro, que só a burguesia tenha o governo, que todos possamos ter o mesmo alcance. Tá, e que direitos seriam esses que então o comunismo me ajudou a ter? Então o primeiro foi o direito à greve. Também tivemos o direito ao salário mínimo, ao 13º salário e a jornada trabalhista, até mesmo como conhecemos hoje, que costuma ser a jornada de 44 horas semanais, com descansos remunerados. Ao passo que o nazismo, ele não nos ajudou em nada, pelo contrário, ele piorou a situação de muita coisa. Por quê? Porque ele pega o racismo no seu pior sentido, pega o poder do Estado e faz com que o Estado ajude a ser racista, ser matador, ser tudo de ruim. Ele simplesmente pega isso e coloca no pior sentido amplo, imaginável possível. E isso só acaba com os outros. Ele não tem uma parte dele que seja boa. Ele só erradicou e pronto, acabou. Vou ser racista sim, vou acontecer sim. E o problema é de vocês, e não me importa, e o Estado tá do meu lado pra me defender. Isso é o Partido Nazista. Pra ficar mais fácil de entender sobre o Partido Comunista, basicamente ele seria como uma igreja católica. A igreja católica, ela teve o período da Inquisição, e nem por isso ela deixou de ser a igreja católica, certo? A igreja católica naquela época, ela teve sim, ela matou sim, ela foi errada sim, porque ela é aberta a interpretações e naquela época se buscava o poder. Então, se obtiveram poder daquela forma e tudo mais. E hoje em dia é outra coisa, é outra vibe. Não existe mais esse negócio de Inquisição. E por isso você vê ninguém apontando o dedo falando que a igreja deveria acabar por conta de um ponto que aconteceu na sua história lá no passado. Enfim, gente, por hoje é só. Eu agora também tenho um blog, então vão lá também dar uma olhadinha no meu blog. É Direito com Gabi Oficial. E por lá eu falo mais coisinhas, dou mais detalhes, falo um pouco sobre as matérias também, que eu dou um resumo por aqui. E não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho. Deixem também os comentários aqui o que vocês estão achando de tudo isso, qual a opinião de vocês. Deixa aquele curtir que ajuda muito. E é isso. Beijo, até mais.